Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula aí de cálculo diferencial integral. O áudio tá bom? Tá me escutando? Beleza. Pessoal, antes de eu começar, só gostaria de dar um aviso. O pessoal da assistência estudantil pediu para avisar vocês, o pessoal que se inscreveu para o edital para pegar kits de alimentação, tá? Vai ser disponibilizado na quarta-feira, das 2h30 às 20h30, a mesma forma e horário do mês de dezembro, tá? Então, kits de alimentos, quem se inscreveu, que já sabe que vai pegar quarta-feira à tarde até de 14h30 até 20h30, mesma forma e horário do mês de dezembro. Pessoal, a gente vai continuar então estudando as integrais na aula de hoje. A gente vai falar das integrais indefinidas e das integrais definidas. Vou fechar minha câmera para ficar maior a imagem da apresentação. Beleza. Eu acabei, deixa eu ver, de recomendar para vocês lá no Khan as atividades da aula de hoje. Só atualizar a página aqui. Já foi. Beleza. Pessoal, então a gente continua, né? Na aula passada estudamos alguns métodos, algumas formas de fazer a integração das elementares, vocês aprenderam, né? Então agora hoje a gente vai aprender mais alguns tipos de integrais, né? Então, por exemplo, se você tem que integrar um e na x de x, né? Você vai ver que a integral é o e na x mais a constante. Se você precisar integrar o e na menos x, vai ser menos e na menos x mais constante. Se precisar integrar 1 sobre x de x, então vai ter um ln de x mais a constante. Então seria interessante vocês ter essas fórmulas, né, na mão para poder ir acompanhando a aula e estar procurando. Tudo bem, Jéssica, se tu não conseguiu fazer, lembra só de me avisar quando tu fizer para mim contabilizar, porque senão ele não aparece, né, depois fora do prazo, tá? Mas assim que voltar ao teu computador do concerto, tu pode fazer. Então, pessoal, vamos começar, ó. Se eu tiver que integrar 5 sobre x mais e na x. Então, 5 sobre x, eu quero que vocês enxerguem isso da seguinte forma, que o 5 você pode tirar para fora, e aí tu fica com 1 sobre x dx mais a integral do e na x dx, ó, mais a integral do e na x dx. Vamos trocar de cor. Qual que é a integral de 1 sobre x dx? Bom, o 5 vai ficar multiplicando. 1 sobre x dx, eu mostrei agora há pouco para vocês que é a mesma coisa que o ln dx. Mais a integral de e na x. Então, a integral do e na x é o próprio e na x mais a constante. Portanto, a minha resposta vai ser 5ln de x mais e da x mais constante. E a resposta, então, é essa aqui, né? 5ln de x mais e na x mais constante. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Certo. Continuamos, então. Menos 3e na x mais 4 sobre x. Então, o que você tem que enxergar? Que o 3e na x, ou menos 3, ó, vamos colocar aqui, no menos 3, fica uma constante que multiplica a integral só do e na x. Então, só o e na x, eu já sei que é o próprio e na x. Mas o 4, pessoal, também dá para enxergar que dá para tirar o 4 para fora
e integrar só 1 sobre x dx, né? Ó, perceba que lá vai sobrar 1 sobre x dx. E a gente viu agora há pouco que a integral de 1 sobre x dx é o ln dx. Mais a constante sempre, né? Mais o c da constante. Então, menos 3e na x mais 4 ln de x mais constante. Vamos ver qual que fecha. Menos 3e na x mais 4 ln de x mais constante, é a primeira. 3e na x, 4 ln de x mais constante. Então, essas integrais do tipo e na x e 1 sobre x sempre vai ser desta forma. E na x é o próprio e na x, né, somado ou multiplicado com o termo que ele for, se for mais ou menos, e 1 sobre x sempre é o LE. Certo? Outros dois tipos, perdão, de integrais trigonométricas, né? Vamos começar cosseno e cosseno. Então, se você precisar que integrar o seno de x, a resposta vai ser menos o cosseno. Se você tiver que integrar o cosseno, a resposta vai ser seno. Aqui também a gente pode fazer lembrar das derivadas, tá? Então, quando a gente resolvia as derivadas, a gente fazia que a derivada do seno era cosseno e a derivada do cosseno era menos seno. Então, mudava só o sinal, tá? Então, isso também é uma questão para lembrar, assim, ó, por exemplo, se você vai derivar uma função ou vai integrar, então seno deu menos cosseno, então significa que a derivada do seno é o cosseno positivo. A mesma coisa para o cosseno. Se a integral é seno positivo, a derivada é seno negativo. Então, se soubesse um dos sinais, o outro sempre é ao contrário. Tá? Então, seno e cosseno. Só tem que cuidar para não confundir aqui o sinal. Então, é sempre bom olhar no formulário, né? Porque o sinal troca quando é integral e quando é derivada. Vamos ver na prática como que funciona a integral de 9 seno de x. Então, você vai ter um 9 como constante, vezes. Qual que é a integral do seno que eu acabei de mostrar para vocês? Ou se alguém tem o formulário, a integral do seno. Procura lá. Menos cosseno mais constante. Muito bem, ó. Menos cosseno de x, né? Mais a constante. Só, né, como o 9 está multiplicando, né, pessoal, o 9 está multiplicando, então a gente só vai escrever a resposta final. Menos 9, aí coloca, então, o cosseno do x mais a constante. Uma dica aqui, pessoal, ó, quando você vai digitar essa fórmula no CAN, você clica dentro para digitar e aí você usa pegar a fórmula pronta. Por exemplo, o cosseno não vai ter problema, você pode digitar cosseno, abre parênteses. Tem que cuidar o seno, tá? Porque às vezes ele está em inglês ali no CAN, e aí você tem que digitar. O bom é clicar dentro do quadradinho e pegar a função seno e cosseno pronto. Tá? Então, quando você clica aqui para digitar a resposta, vai aparecer a opção de botar uma raiz, de levar um ao quadrado, de pegar um seno, um cosseno, uma tangente. Aí você pega ela pronta, ele nunca dá problema de erro de digitação da função, tá? Então, ficou menos 9 cosseno. Menos 5 cosseno agora. Ó. Então, vai ficar menos 5 vezes. Qual que é a integral do cosseno?
seno mais constante. Muito bem, ó. Então, é 5 seno mais constante. Né? Olha que para o CAN, né, você já tem o mais C, daí tu não vai precisar nem digitar o mais C, só digita então o 5 menos 5 seno. Bem tranquilo até aqui, né? Só olhar no formulário e ir trocando, né? Vai treinando a se usar essas fórmulas, né? Beleza. Agora vem um monte de fórmula para assustar vocês. Não, não é para assustar, né? É só para a gente começar a se habituar a utilizar, né? Se vocês olharem para o formulário de vocês, depois do seno e cosseno, todo o resto das fórmulas são as trigonométricas até a secante ao cubo. Aí depois tem uns outros tipos especiais que a gente vai ver mais adiante. Então, por enquanto, a gente pode olhar para esse formulário, né, e enxergar ali, ó, tangente, cotangente, secante, cossecante, 1 sobre cosseno ao quadrado. Até um produto tem pronto, ó, secante vezes tangente, cossecante vezes cotangente. Então, são todas funções trigonométricas que têm uma integral já resposta pronta. Tá? Aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês abrir o olho. Ó. Aqui tem uma. Aqui no meio, o pessoal às vezes não enxerga que ela está escondida, secante ao quadrado. Tá? No formulário de vocês. Até não sei se ela não está separada. Acho que ela está assim, né? Procura lá se no formulário de vocês a secante ao quadrado está assim. Acho que tá, porque eu peguei de lá esse print. Eu tenho uma versão diferente impressa que já está separada, tá? Então, só identificar que tanto a secante ao quadrado é equivalente a 1 sobre o cosseno, mas a resposta é essa, tá, gente? É a tangente. A resposta é só o que está depois do igual. Né? São duas funções que têm a mesma resposta, né? Porque, na verdade, isso aqui, 1 sobre o cosseno ao quadrado, é uma identidade trigonométrica, né? Que se a gente precisar trocar, faz uma substituição. Vamos lá, então, 2 secante ao quadrado. Agora vocês vão ter que procurar a secante ao quadrado. Acho que era exatamente essa que eu estava falando agora, né? Qual que é a resposta da integral da secante? Dois tangente, muito bem, Leonilda. Ó, 2 tangente de x mais constante. É bom sempre estar com o formulário, né? Se alguém não fez a impressão, né, que esteja usando do computador, então também fique dando uma olhadinha e vai procurando, tá, pessoal? Acho que é bem importante no cálculo você está conseguindo fazer essas relações, senão fica muito perdido só a gente dizendo por que esse é esse, né? Porque tem uma regra, tem uma fórmula que você vai lá e procura e troca. Agora, cossecante ao quadrado. Vamos lá e olha se tem cossecante ao quadrado pronta. Tem a integral de cossecante ao quadrado? Qual que é? Menos 4 cotangente mais C. Isso aí. Muito bem, ó. Menos 4 cotangente mais a constante. Agora, pessoal, a gente vai ver uma outra partezinha que chama as integrais definidas. Ó. Então, o que é uma integral definida? É que após a gente calcular a integral, ou a gente vai identificar que você tem uma integral definida quando você tem limites aqui, ó, condições de contorno, que a gente chama, ou tem os limites de integração. Né? Então, aqui você tem que calcular a integral do 10x, que varia do 8 até o menos 6. Né? Então, como que a gente faz isso? A gente resolve a integral do 10 dx.
Então, a integral do 10 de x fica 10x. Deu 10x. Aí a gente faz um traço aqui do lado e coloca 8 até menos 6. E aí, para resolver isso aqui, ó, dá para a gente usar uma relação de calcular a f do b menos a f de a, ou a f de a menos a f de b. Vamos colocar assim, f de a menos f de b. Tá? Então, a gente sempre vai substituir na equação primeiro o valor de cima, o maior. Então, vou fazer 10 vezes 8. Aí, eu vou usar o menos da fórmula, 10 vezes o de baixo, 6. E aí, a gente faz a conta. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 6, 60. Menos com menos, mais. Então, 80 mais 60, 140. Então, isso chama-se integral definida, né? A gente resolve a integral normal e substitui o limite de integração, fazendo f de a menos f de b. Nesse caso, o a seria essa parte que está em cima, né? E o b, essa parte que está embaixo. Até aqui, pessoal, tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza. Próximo exemplo, calcular a integral do menos 6x mais 5, que vai variar de 8 até 4. Então, o primeiro passo é resolver essa integral. Como que eu faço para integrar 6x? Então, a gente usa menos 6, e aí você usa aquela regra que vai fazer x na 1 mais 1, que a gente aprendeu na aula passada, sobre, embaixo, 1 mais 1. Então, nessa regra eu vou ter x na 1 mais 1 vai dar x ao quadrado, né? Menos 6 na frente. E embaixo eu vou fazer 1 mais 1, 2. Então, 6 dividido por 2, menos 3, x ao quadrado. Agora, vamos integrar só o 5. Então, qual que é a integral do 5? A integral do 5 dx, né? Vamos pegar junto, vai ser já direto 5x. Então, isso vai variar de 8 até 4. Então, eu vou usar a regra do f de a menos o fb. E aí, a gente substitui toda essa resposta da integral primeiro por 8, onde tem x. Ó. Então, eu tenho 3. No lugar do x, eu vou colocar 8 ao quadrado, mais 5 vezes no lugar do x, o 8. Menos toda a função de novo, e no lugar do x eu vou colocar 4. Aí vai fazer a conta. Menos 3 vezes 8 ao quadrado, mais 5 vezes 8. Vai te dar um resultado aqui, ó, 152. A outra parte vai ficar 4 ao quadrado, vezes 3, 12, mais 5 vezes 4, 20. Então, vai fazer menos, com esse menos da frente, vai dar mais, então, 28. Então, a solução aqui vai dar menos 124. E aí, pessoal? Tranquilo essa? Então, essa a gente usou a regra do x na n, né, para resolver. X na n mais 1 sobre n mais 1. Regra da potência reversa, tá lá em cima o nome, né, que é a regra da potência. Se alguma parte, pessoal, você não entendeu, pode perguntar, tá?
E se estão entendendo tudo certo, a gente vai seguindo. Ok? Muito bem. Agora a gente vai resolver a integral definida envolvendo as funções que a gente já aprendeu. A gente já aprendeu a calcular a integral de e na x. Então, qual que é a integral de 12 e na x? A integral de e na x é o próprio e na x. Né? Agora, o e na x vai estar variando do 1 até o 0. Ó, de 1 até 0. A gente tem que lembrar que eu tenho que calcular menos 12 e na 1 menos, lembra que eu tenho menos da fórmula? Copia de novo, ó, menos 12 e na 0. Menos 12 e na 1 vai ficar menos 12 e menos com menos vai dar mais. 12 vezes. Quem é que é e na 0? Todo número elevado na 0 resulta em 1. Então, vai ser vezes 1. Menos 12e mais 12 vezes 1 dá menos 12e mais 12. Dá uma olhadinha se conseguiram pegar essa. Então, continuamos. Agora, se tiver qualquer função, aqui está chamando funções comuns, né? Mas para qualquer função, tá? Então, calcular a integral de menos 9 raiz quadrada de x. Então, para mim integrar menos 9 raiz quadrada de x, eu tenho que tirar esta raiz quadrada e escrever ela na 1 meio. Agora, tem que aplicar a regra do x na n. Como que eu faço para integrar x na 1 meio? Tem que lembrar que a regra é 1 meio mais 1 e embaixo 1 meio mais 1. Né? Quanto é 1 meio mais 1? Vamos ver se vocês lembram aí rapidinho, fazer o MMC entre 1 meio mais 1 inteiro. Três meios, né? Muito bem, tem um inteiro, então fica 3 meios. Muito bem, pessoal. 3 meios dividido por 3 meios, então vai inverter aqui, vai ficar 2 terços, né? Por causa da divisão. E eu tenho um 9 aqui na frente multiplicando, ó. Vamos botar um 9 aqui, ó. Então, vamos resolver esse aqui, ó, só para explicar. Ó. 9 vezes 2, 18 por 2, perdão, 9 vezes 2, 18, divide por 3, sobra 6. Eu tinha o menos aqui na frente, então posso botar o menos. Então, menos 6x na 3 meios, que vai variar de 0 até 1. Então, eu vou substituir no lugar do x o 0. E vou substituir no lugar do x o 1. Então, 0 elevado na 3 meios vai dar 0 vezes 6, zerou a primeira parte. 1 na 3 meios dá 1 vezes 6 dá 6. Menos com menos, mais. Então, 6 mais 0 resulta em 6.
Ok, essa da raiz, pessoal, conseguiram pegar bem aqui? Tira na forma de 1/2, soma 1 em cima, soma 1 embaixo. Agora a gente vai ver as integrais definidas assim por partes, né? Quando tem uma função composta. Então, por exemplo, eu tenho essa função composta aqui, ó, que fala o seguinte, ó. Quando x é maior do que zero, ela vale a função 6x. Quando x é menor ou igual a zero, vale 3x ao quadrado menos 2x. E é para mim calcular a integral dela variando de 2 até menos 2. Então, eu quero calcular a integral do 2 até o menos 2. Agora, se eu tenho que calcular de 2 até menos 2, e eu tenho aqui uma definição da função que ela vai estar definida para uma parte maior que zero e uma parte menor do que zero, né, e eu enxergar que eu tenho do 2 até o menos 2, eu posso pegar essa integral aqui e repartir ela como duas integrais, somando, considerando esses limites de variação. Ó. Então, eu posso começar do 2, que é o maior, até onde? Até o zero, que está aqui. Tá? Tiro o zero daqui, que é o limitador. E depois ela continua do zero até o menos 2. Então, eu posso calcular a integral do 2 até o zero, mais do zero até o menos 2. Mas quem que é quando ele é maior do que zero? Ou seja, quando ele vale de 0 até 2, 6x. Então, o 6x você coloca para cá. Quem é a integral agora que varia do 0 até o menos 2? Então, para valores menores do que zero, eu preciso pegar essa parte de baixo, ó. 3x ao quadrado menos 2x. E fazendo esta parte, agora eu tenho que resolver essa integral do 6x e toda essa integral aqui. Vamos ver se eu tenho aqui a próxima parte resolvida. Isso, ó. Então, a integral do 6x dx vai ser 6x ao quadrado, porque eu somo 1 em cima, vai ficar x ao quadrado sobre 2. Então, 6 por 2 fica 3, que vai variar do 2 até o zero. Então, eu vou substituir o x por 2 e vou substituir o x por zero. Então, nessa primeira parte, eu achei 12. Agora, a gente vai fazer a segunda parte. 3x ao quadrado menos 2x. Então, a integral de 3x ao quadrado vai somar 1x ao cubo sobre 3. Como tinha 3, cancelou. 2x vai ficar x ao quadrado sobre 2. Então, fica só essa partezinha aqui, que vai variar do 0 até o menos 2. Então, eu vou substituir 0 e fazer menos toda a função com o menos 2. Então, fazendo esses cálculos algébricos, eu encontrei como 12. E aí, no final, tu tem que juntar as partes, né? Como era a integral do 6x mais essa integral aqui, basta eu fazer 12 mais 12. Total, 24. Ok, pessoal? Mais uma desse tipo, ó, 4e na x e 4 menos x, né, variando. Então, eu vou identificar que eu tenho a função que vai do 1 até o menos 2. Então, eu posso começar a abrir essa função enxergando que eu tenho aqui uma definição, né, que diz que é valores maiores ou menores do que zero, por isso eu posso começar do 1 variando aqui até o zero, mas depois eu continuo, então, do zero até o outro valor, que é no menos 2. E aí a gente tem que pensar assim, ó, do 1 até o 0 são valores positivos, né? Maior do que zero. Então, eu tenho que pegar o 4e na x.
A outra parte, né, que vai do 0 até o menos 2, são valores menores do que 0, são esses valores negativos, e aí vai valer a função 4 menos x. Ficou claro, pessoal? Para abrir a função, ó, você parte dessa aqui, que vai então do 1 até esse limite aqui que está definido na questão. Aqui nesse caso foi o 0. E perceba que para abrir isso aqui deu exatamente entre 1 e menos 2, tem o 0 aqui no meio, né? Se eu pensasse assim numa reta, né? Você tem o menos 2, depois tem aqui o 0 e vem por último o 1, né? Então aqui ele está mostrando que vai do 1 até o menos 2. Então o 0 estaria no meio. Então se eu pego do 1 até o 0, depois eu pego do 0 até o menos 2. E aí, então, nós temos que resolver essas duas integrais, né? Usando as regras. Então, qual que é a integral de 4e na x? É o 4e na x, que vai variar de 1 até o 0. De 1 até 0. Então, integral de 4e na x, né? 4e na 1 menos 4e na 0. E na 0 fica 1, então ficou 4e menos 4. Essa é a primeira parte. Agora, a gente vai olhar para a segunda parte. 4 menos x. Qual é a integral de 4? É 4x. Qual que é a integral só do x? X ao quadrado sobre 2. Aí vai variar de 0 até o 2. Vou substituir toda essa expressão por 0. Então, aqui, como eu tenho número, tudo isso aqui vai zerar. E a segunda parte eu vou substituir por menos 2. Então, fazendo a conta aqui, menos 2 vezes o 4, menos 2 ao quadrado vai ficar 4 positivo, vai multiplicar por 1 meio, vai dar negativo. Com o menos da frente, isso vai dar mais no final, então deu 10. Como eu tenho que somar, então eu tenho 4e menos 4 mais 10. Ó, 4e menos 4 mais 10. A única coisa que eu posso fazer é somar os números, o 10 com o menos 4. Que deu 4e mais 6. Perguntas, pessoal, sobre essa? Alguma dúvida? Tudo bem até aqui, então? Então, pessoal, com isso vocês vão fazer agora as recomendações lá do CAN, que eu recomendei no início da noite, até o prazo da semana que vem, tá? Até o dia 18, até na segunda meia-noite. Deixo uma mensagem para vocês e aí eu vou ficar à disposição para tirar as dúvidas agora até. Se vocês quiserem ficar até umas 8h30, eu posso